Proclamação: digam-nos os redimidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. O meu corpo é um templo para o Espírito Santo, redimido, purificado e santificado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Os meus membros, as partes do meu corpo, são instrumentos de justiça, entregues a Deus para o seu serviço e para a sua glória. Eu nasci de Deus e o maligno não me poderá tocar. O diabo não tem lugar em mim, nenhum poder contra mim, nada a declarar contra mim. Tudo foi resolvido pelo sangue de Jesus. Eu venci Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. E eu não morro pelo amor à minha própria vida. O meu corpo é para o Senhor e o Senhor é para o meu corpo. Glórias a Deus! Carta de ensino livre para adorar. Parte 1, de Derek Prince. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João 4:23. Não é espantoso? O Deus Todo-Poderoso, que tem à sua disposição os recursos de todo o universo, procura pessoas que o adorem. Pessoas como você e eu, resgatadas de uma raça de pecadores. Qual pode ser o motivo de Deus? Terá ele uma profunda necessidade de aprovação e afirmação? Dificilmente. Não. O seu coração de pai anseia por revelar-se em toda a sua glória àqueles a quem ele criou. Essa é a maior bênção que ele pode conceder. A revelação de Deus vem primeiro e antes de mais nada através da sua preciosa palavra, a Bíblia. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14:23. Através da palavra de Deus, quando recebida e obedecida, ambos, Deus o Pai e o Filho, vêm habitar em nós. Em contrapartida, isto leva-nos a adorar o Deus que recebemos. Quanto mais conhecemos Deus através da sua palavra, mais desejamos adorá-lo. Podemos avaliar o lugar que a palavra de Deus ocupa nas nossas vidas pelo grau de desejo que temos em adorá-lo. Primeiro que tudo, temos de reconhecer que a adoração não consiste em cantarmos hinos ou coros ou ouvirmos um coral, ou mesmo orarmos. Embora tudo isto sejam atividades legítimas, elas podem ou deviam levar-nos à adoração. Mais importante ainda, adoração não é uma forma de entretenimento espiritual. Em adoração, não nos focamos em nós próprios, nas nossas experiências, mas em Deus. Adoração é comunicação pessoal direta e íntima com o nosso Criador. É a atividade mais sublime de que o espírito humano é capaz, mas vai para além do espírito e envolve a totalidade da personalidade humana. É também um erro pensar na adoração como algo que apenas fazemos numa congregação ou em público. A adoração deve ser o ponto mais alto da nossa devoção particular. De fato, o significado original da palavra devoção é um ato de adoração. Se apenas adorarmos a Deus em público, numa congregação, existirá sempre algo de artificial nisso. Será apenas um ato religioso que adotamos na presença de outros. Por outro lado, a união da adoração na congregação pode levar cada indivíduo a uma maior e mais profunda percepção de Deus e da sua majestade. Percepção esta que nunca poderia ser atingida nas devoções particulares. Infelizmente, através dos séculos, o conceito cristão de adoração tem se afastado muito do padrão apresentado pelas Escrituras. Tenho investigado sobre todas as principais palavras que a Bíblia usa para adoração e cheguei a uma empolgante e revolucionária conclusão. Todas as palavras usadas para adoração, tanto no Antigo como no Novo Testamento, descrevem uma postura do corpo. A título de ilustração, começaremos pela cabeça e seguiremos para baixo pelas outras partes do corpo. Um dos principais atos é baixar a cabeça. Quando o servo de Abraão, ao procurar uma noiva para o filho do seu senhor, compreendeu que Deus o tinha dirigido à família do irmão de Abraão, então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. Gênesis 24:26. Outra vez, quando Moisés e Arão
contaram aos anciãos de Israel no Egito que Deus prometera libertá-los da sua escravidão, a resposta destes foi a mesma. Inclinaram-se e adoraram. Êxodo 4:31. As nossas mãos também desempenham um papel importante na nossa adoração. A resposta de Davi à amorosa bondade de Deus é descrita no Salmo 63:4. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. No Salmo 141:2, Davi descreve um ato de adoração semelhante. Suba minha oração como incenso diante de ti, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. No Salmo 143:6, Davi descreve as suas mãos numa posição diferente que expressa o seu desejo por Deus. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Levantar as mãos é um ato pelo qual reconheceremos a majestade de Deus. Estender as mãos indica o nosso desejo de receber Deus. Provavelmente, a mais familiar descrição da oração é a obra de arte Praying Hands, Mãos em Oração, de Albrecht Dürer. Talvez essa seja mais uma imagem de súplica do que de adoração. No entanto, é significativo que Dürer não foque os lábios ou mesmo a face daquele que está a orar, mas as mãos. Uma outra forma pela qual podemos usar as mãos na adoração é descrita no Salmo 47:2. Batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ao bater as palmas dessa forma, reconheceremos a grandiosa majestade do nosso maravilhoso Rei. Ao juntarmos a isso uma voz de triunfo, proclamamos a sua total vitória. Já tenho estado presente em algumas reuniões onde algo feito ou dito provoca um romper de bater palmas e, por vezes, mesmo de clamações em voz alta. Provavelmente, aqueles que assim reagiram não se aperceberam de que era um ato de adoração descrito nas Escrituras. Clamar, deixe-me acrescentar, não quer dizer cantar alto. Significa clamar em voz alta, exercitar a capacidade total dos nossos pulmões. Quando Salomão dedicou o templo que tinha construído para o Senhor, ele estendeu as suas mãos, mas foi ainda mais além. Ele ajoelhou-se. 2 Crônicas 6:12-13. Esta forma de adoração representa submissão total ao Senhor. Em Efésios 3:14, Paulo revela que também ele se aproximou do Senhor nesta posição. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eventualmente, todo o universo irá tomar essa posição de submissão perante o Criador. Em Isaías 45:23, o Senhor declara: por mim mesmo tenho jurado, que diante de mim se dobrará todo o joelho. Em Filipenses 2:10, Paulo revela que este ato de submissão irá ser feito especialmente perante Jesus, governador escolhido por Deus. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Há um ato de adoração mais elevado que envolve todo o corpo e é descrito na Bíblia mais do que qualquer outro: prostrar-se perante Deus. Quando nos prostramos a nós mesmos dessa forma, reconhecemos a nossa total dependência de Deus. Revogamos assim o desejo de independência de Deus, que foi a causa original da desobediência de Adão e Eva e que caracteriza a natureza caída de cada um dos seus descendentes. Numa ou noutra ocasião, a maioria dos grandes homens da Bíblia encontrou-se com a face no chão, prostrados perante Deus. Em Gênesis 17, é mencionado 2 vezes que Abraão prostrou-se perante o Senhor. Versículos 3 e 17. Quando o Senhor apareceu a Josué fora de Jericó, como comandante do exército de Deus, Josué prostrou-se sobre o seu rosto na terra. Mais à frente, foi-lhe ordenado que tirasse as suas sandálias. Josué 5:13 e 15. Ambas as ações, prostrar-se sobre o rosto e tirar as sandálias, expressaram adoração. Foi nessa postura de adoração que Josué recebeu a direção do Senhor sobre como tomar Jericó. No entanto, segundo os padrões contemporâneos, o ato de adoração menos convencional é descrito em 2 Samuel 6:12-14. Quando Davi, com sucesso, trouxe a arca para Jerusalém,
ele dançou perante o Senhor com todas as suas forças. Sendo Davi um poderoso homem de valor, a frase "com todas as suas forças" deve indicações extremamente energéticas que incluíam cada parte do corpo. Esta foi a mais apropriada expressão da sua exuberante alegria e gratidão para com Deus. O capítulo termina com uma palavra de aviso para todo aquele que reagir de forma negativa a tal vigorosa expressão de adoração. Mical, a mulher de Davi, criticou-o por tal atuação e, como resultado, ficou impossibilitada de ter filhos. Uma atitude carnal de criticismo pode resultar em esterilidade espiritual. Anteriormente, eu disse que cantar não é em si mesmo um ato de adoração, mas quero rever esta declaração. Em alguns casos, cantar pode imperceptivelmente fluir para adoração. Por outro lado, bater palmas ou dançar podem muitas vezes ser uma expressão de louvor, tanto como de adoração. A linguagem humana não é suficientemente sensível para estabelecer a fronteira exata entre as várias formas de adoração e louvor. Por que o corpo? Podemos perguntar, por que é que o corpo desempenha um papel tão importante na nossa adoração? Afinal de contas, Jesus disse que devíamos adorar em espírito e em verdade. João 4:24. A resposta está em entendermos a relação entre os três elementos que formam a personalidade humana: espírito, alma e corpo. Vê 1 Tessalonicenses 5:23. O espírito é a parte da nossa personalidade que pode ter contato direto com Deus. Vê 1 Coríntios 6:17. Mas para se expressar a si mesmo, o espírito precisa da cooperação da alma, a parte através da qual a vontade opera e que por isso toma as decisões. A alma, por sua vez, põe o corpo em movimento. Isto é ilustrado pelas palavras de Davi no Salmo 103:1. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. O espírito de Davi foi movido a abençoar o Senhor e incentivou a sua alma para que tomasse a decisão certa. A sua alma, por sua vez, tinha de pôr o corpo em movimento, primariamente os seus órgãos vocais, para expressar a bênção que o seu espírito ansiava ofertar. Visto dessa perspectiva, a adoração é uma atividade na qual o espírito opera através da alma para produzir as apropriadas ações do corpo. Se a alma e o corpo não respondem ao incitado espírito, então o corpo é de fato uma prisão na qual o espírito permanece inibido, incapacitado de se expressar. Existem multidões na igreja contemporânea que estão nessas condições. Espíritos presos em corpos através dos quais não se podem exprimir livremente. A sua atividade física na igreja está limitada a alguns movimentos de rotina. Entram, sentam-se, levantam-se, sentam-se, levantam-se e saem outra vez. Como resultado, dificilmente participam na mais sublime atividade de que os seus espíritos são capazes, a desinibida adoração ao Criador. Existe, no entanto, um erro oposto. A alma e o corpo podem passar por todos os movimentos de adoração sem que o espírito o tenha iniciado ou esteja envolvido. O resultado é meramente uma atividade religiosa e não verdadeira adoração. O padrão de adoração focado nas Escrituras requer a harmoniosa interação das três partes, espírito, alma e corpo, com a iniciativa a partir do espírito. É esta harmonia de todas as nossas faculdades que constitui a verdadeira liberdade, um espírito de rigidez. Recentemente, tive uma experiência que penso poder servir como uma espécie de parábola para ilustrar esta situação. Estava com um grupo de cristãos à espera de Deus em oração. De repente, sem qualquer ato da minha vontade, as minhas mãos ergueram-se no ar e o meu corpo fez uma série de movimentos bruscos durante o momento. Senti-me embaraçado a pensar o que é que os outros iriam dizer. Depois perguntei a mim próprio, o que é mais importante? O que as pessoas pensam ou o que Deus quer fazer por mim? Decidi render-me sem reservas àquilo que Deus estava a fazer. De fato,
A maior parte das pessoas estava demasiado envolvida com Deus para se preocupar com o que estava a acontecer comigo. Os movimentos convulsivos duraram alguns minutos. Depois descontraí e o meu corpo ficou relaxado. Deus mostrou-me que eu tinha sido liberto de um espírito de rigidez, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Ele também me mostrou como e quando esse espírito tinha ganho acesso na minha vida. Eu nasci na Índia em 1915, numa altura em que os recursos médicos eram relativamente primitivos. O médico local cedo detectou que as minhas pernas não eram iguais. Ele recomendou que eu ficasse deitado com a minha perna numa tala, o que se prolongou por vários meses. Desde essa altura, havia certos movimentos físicos normais que eu não conseguia fazer. No entanto, desde a minha libertação, experimentei uma nova liberdade de movimentos. Considerei muito sério o fato de que um espírito de rigidez me tivesse privado de total liberdade do meu corpo durante 79 anos, apesar das muitas bênçãos físicas e espirituais que recebera durante esses anos. Ao longo dos séculos, creio que algo análogo aconteceu à Igreja Cristã. Uma grande percentagem tem sido tomada pelo espírito de rigidez, que impediu os cristãos de experimentarem a liberdade e satisfação que Deus deseja que o seu povo goze na adoração a Ele. Como resultado, as nossas formas de adoração estão muitas vezes longe dos padrões abundantemente apresentados nas Escrituras. Qual é o remédio? Primeiro, temos de regressar ao padrão das Escrituras e aprender a completar a extensão de atividades apropriadas na adoração ao Senhor. Depois, temos de disciplinar as nossas almas a responder prontamente ao clamor dos nossos espíritos e libertarmos então os nossos corpos a todas as ações apropriadas. Em alguns casos, isto pode requerer algum tipo de libertação espiritual. Se essas palavras se aplicam a si, não cometa o erro que eu quase cometi. Não deixe que o embaraço ou a autoconsciência o impeça de prosseguir em tudo aquilo que Deus tem para si. Carta de ensino livre para adorar, parte 2, de Derek Prince. Nesta carta vou continuar com o tema da minha carta anterior, adoração. No Salmo 96:8, o salmista estabelece uma condição essencial para que possamos aproximar-nos de Deus. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Em Êxodo 23:15, o Senhor afirma: e ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Existem muitos tipos de ofertas que podemos trazer perante Deus: graças, louvor, dinheiro, posses, atos de serviço, o trabalho nas nossas mãos. Mas é na adoração que trazemos a Deus a nossa melhor oferta, nós mesmos. Qualquer atividade religiosa que ficar aquém da oferta de nós próprios a Deus não é verdadeira adoração. Das várias ofertas mencionadas no Antigo Testamento, aquela que tipifica a oferta de nós mesmos a Deus é a oferta de grão. Ver Levítico 2, 1-11. Isto contém alguns princípios importantes que nos podem orientar na nossa adoração. Para a nossa adoração ser aceitável perante Deus, as vidas que lhe oferecemos têm de ser moídas finamente, completamente submetidas, isto é, a toda a disciplina de Deus. Não podem existir grânulos de vontade própria ou desobediência. Duas coisas acompanhavam a oferta de grão: azeite e incenso. O azeite é tipificar o Espírito Santo. Lembra-nos da nossa dependência do Espírito Santo para tornar a nossa oferta aceitável. Incenso é uma goma aromática, sem particular interesse em si mesma, mas quando queimada, emite uma fragrância distinta. Esta fragrância representa a nossa adoração a subir perante Deus. Desta oferta, só um punhado de azeite e farinha era queimado no fogo perante o Senhor. Tudo o resto era para o sacerdote. No entanto, todo o incenso era exclusivamente para o Senhor. Isto é para nós um aviso de que nenhum ser humano deve receber nem que seja um sopro da adoração do povo de Deus. Líderes que permitem que os seus seguidores lhe ofereçam algo que se assemelhe à adoração ficam sujeitos ao julgamento de Deus. Esta é uma das razões pelas quais, nas últimas décadas, muitos ministérios carismáticos terminaram de forma desastrosa.
Nenhuma oferta de grão deve ser acompanhada de fermento ou mel. Versículo 11. Em 1 Coríntios 5:8, Paulo fala acerca dos ázimos, pão asmo, da sinceridade e verdade. O fermento representa, assim, qualquer forma de insinceridade ou falsidade. Isto é enfatizado ainda mais pela exclusão do mel. O mel é doce nos lábios, mas, ao contrário do incenso, não suporta o fogo. Quando queimado, torna-se preto, pegajoso. Na nossa adoração, devemos evitar todo tipo de exageros ou fraseologia religiosa sem conteúdo. Não ousamos fazer alguma declaração ou compromisso que não resistirão ao teste de fogo. Finalmente, toda oferta de grão deve ser temperada com o sal da aliança. Versículo 13. Deus inicia um relacionamento permanente com o homem apenas baseado numa aliança, isto é, um compromisso mútuo entre Deus e o homem. Deus compromete-se a si mesmo com o crente, mas em troca, o crente deve comprometer-se a si mesmo com Deus. Adoração que não procede de uma aliança de compromisso é insossa e inaceitável. Acesso a Deus. No Salmo 104, o salmista define 2 estágios sucessivos na aproximação a Deus. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Primeiro, com ações de graças, entramos pelas portas. Depois, com louvor, passamos nos seus átrios. Assim temos acesso direto a Deus. De outra forma, poderemos orar a Deus e Ele irá ouvir-nos, mas estaremos a orar à distância. Seríamos como os 10 leprosos descritos em Lucas 17, 12 a 19. Podemos clamar de longe por Deus e Ele vai ouvir-nos e ter misericórdia de nós, mas não podemos chegar perto dele. É significativo que o único leproso que chegou perto de Jesus foi aquele que voltou para lhe agradecer. Jesus disse-lhe: a tua fé te salvou. Os 10 leprosos foram todos curados, mas só o que deu graças foi também salvo. No Salmo 95, 1 a 7, o salmista leva-nos para 2 passos de aproximação a Deus, ações de graças e louvor. Mas aqui ele leva-nos um passo mais à frente, a adoração. Os versículos 1 e 2 descrevem um jubiloso e ressonante louvor e ações de graças. Os versículos 3, 4 e 5 dão-nos a razão para o nosso louvor, a magnificência da criação de Deus. Mas no versículo 6 avançamos para a adoração. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Mais uma vez, vemos que a adoração é expressa como uma postura do nosso corpo prostrar e ajoelhar. O versículo 7 revela a razão pela qual devemos adorar, porque Ele é o nosso Deus. A adoração pertence só e exclusivamente a Deus. Aquele a quem adoramos é o nosso Deus. Mas a frase que termina o versículo 7 ainda nos leva a um passo mais além. Se hoje ouvirdes a sua voz, após o alto e jubiloso louvor dos versículos anteriores, segue-se uma quietude especial, que procede apenas da adoração. Na quietude, ouvimos apenas um som, a voz do Senhor. No cenário assim, Deus pode falar conosco com uma clareza e uma autoridade que não poderíamos ouvir de outra forma. Quietude é uma parte essencial da verdadeira adoração. Temos de chegar ao ponto em que não temos pedidos de oração, agenda pessoal ou limite de tempo. O nosso único desejo é estar na presença de Deus. O que se segue tem de proceder da iniciativa de Deus, não da nossa. Sentado aos pés de Jesus. Em Lucas 10, 38 a 42, Maria, irmã de Lázaro e Marta, proporciona-nos um padrão. Ela sentou-se aos pés de Jesus e ouviu a sua palavra. Marta, por outro lado, estava distraída em muito serviço. Ela pediu a Jesus para dizer a Maria para ajudar, mas Jesus respondeu: uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quantos servos de Deus temos hoje dedicados, tal como Marta, distraídos com muito serviço? Estão demasiado ocupados para perderem tempo com Jesus, simplesmente para ficarem aos seus pés. O resultado do tempo que Maria passou aos pés de Jesus é descrito mais tarde em João 12, 3 a 7. Enquanto todos os outros discípulos estavam sentados à mesa a comer, então Maria
pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Versículo 3. Isto foi um ato de adoração, que se expressou pela fragrância que encheu a casa. Os outros discípulos criticaram Maria pela sua extravagância, mas Jesus aprovou o que ela fez, dizendo: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Aparentemente, Maria era a única discípula que entendia na altura que Jesus tinha de morrer. Teria ela entendido este segredo quando estava sentada aos seus pés? Era uma prática judaica, ungir um corpo que estava a ser preparado para o enterro. Em antecipação da morte de Jesus, Maria ungiu seu corpo com um unguento mais caro que possuía. Somente ela teve este privilégio. Mais tarde, outras mulheres vieram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Ver Marcos 16:1. Mas chegaram tarde demais. Ele já tinha ressuscitado. Oh, se o povo de Deus hoje tomasse tempo para se sentar aos pés de Jesus. Certamente, seríamos então mais extravagantes na nossa adoração. Talvez também estaríamos abertos para aquele tipo especial de revelação que não vem de outra maneira. O padrão da adoração no céu. A visão de Isaías dos serafins dá-nos um vislumbre da adoração realizada no céu. Vê Isaías 6:1-8. A palavra serafim está diretamente ligada com a palavra hebraica para queimar. Os serafins eram criaturas ardentes. Cada um tinha 6 asas, enquanto os querubins, em Ezequiel 1:6, tinham 4 asas. A adoração dos serafins teve 2 formas: um clamor das suas bocas e uma ação dos seus corpos. Com as suas bocas proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo é o único adjetivo nas Escrituras aplicado ao Senhor 3 vezes numa frase. Os serafins usaram as suas asas de 3 formas. Com 2 cobriram as suas faces, com 2 cobriram os seus pés, com 2 voaram. O cobrir dos seus pés e da sua cara era um ato de adoração. Voar era um ato de serviço. Usavam 4 asas para adoração e apenas 2 para o serviço. O povo de Deus na terra tem de seguir este padrão. Primeiro, devemos enfatizar 2 vezes mais a adoração do que o serviço. Segundo, devemos reconhecer que o serviço eficaz deve proceder da adoração. É nos nossos tempos de adoração que recebemos revelação e direção para o nosso serviço. Em Apocalipse capítulo 4, somos levados à sala do trono do céu. Neste breve capítulo, de 11 versículos, a palavra trono ocorre 14 vezes. É deste lugar que o universo é governado. A principal ênfase está na adoração. As criaturas viventes de 6 asas aparentemente correspondem aos serafins descritos na visão de Isaías. O seu tema é o mesmo, a palavra santo proclamada 3 vezes. Santo, Santo, Santo. No capítulo 5, o foco está no leão da tribo de Judá, o cordeiro morto, sentado no centro do trono. A sua presença é um eterno testemunho de que a vitória vem ao abdicarmos das nossas vidas. Ao redor do trono, estende-se círculos sempre crescentes de adoração que eventualmente incluirão todo o universo. Primeiro, existem as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos, que se prostram e cantam um cântico novo. Versículos 8-10. Depois existem muitos milhões de anjos, que proclamam em voz alta: digno é o Cordeiro. Versículos 11 e 12. Depois todas as outras criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, juntam-se num coro de bênçãos àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Versículos 13 e 14. O clímax é um amém, final das 4 criaturas viventes e dos 24 anciãos. Versículo 14. O único digno de ocupar o centro de tal adoração é o Cordeiro que foi morto. Se a nossa adoração na terra é para ser conforme àquela do céu, também terá o mesmo foco. Aquele que está sentado no trono e Jesus, o Cordeiro, que está diante dele. E com a permissão de Deus e a vênia do querido irmão, eu vou ler o versículo da Bíblia correspondente. A visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto
e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, também. Glória a Deus. E você, irmão? Quando você vai dizer para o Senhor: eis-me aqui. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o meu Senhor por esse ensino. Obrigada, meu Pai, por esse ensino. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.